Kaiju número 8 está de volta! Os primeiros episódios da segunda temporada já estão entre nós. Eu e meu querido Pedro Henrique Ribeiro já assistimos e que retorno explosivo, né, Pedrinho? Extremamente explosivo aí e kaijuzado, porque a gente tem aí o Godzilla no primeiro episódio da segunda temporada de Kaiju Number 8. A gente já tava morrendo de saudade. Rolou um filme compilatório que não compilou nada aí no comecinho do ano, mas dessa vez a gente tem uma trama completamente nova e aparentemente com cenas pós-créditos em todos os episódios. Mas isso daí nem é o que chama mais atenção, né? Como eu já citei aqui, temos uma versão de Godzilla no anime, enquanto também conhecemos a equipe número 1, o time mais forte aí do esquadrão de combate a Kaiju, Zuzu. Considero um bom retorno porque não fica muita enrolação, já voltou direto para combate com kaijus gigantes, introduzindo personagens novos que parecem ser importantes para o decorrer da história e interessantes, né? A gente conhece o Capitão, que seria o melhor capitão, né, de todas as divisões, o Gen O melhor no Narumi. sentido de força, né? Melhor de força, de habilidade, exato. Que ele é um babaca. E ele é um babaca, ele é um gamer que não tá nem aí pra nada, só quer jogar videogame, E só é quer biscoiteiro, né? Porque ele fica fazendo Exato. o ego search nas redes sociais. Ele digita o nome dele lá na busca e fica vendo o que as pessoas estão falando dele. Você Então, achava que só o Pedrinho fazia isso? Não, os personagens de anime também botam o nome no Google pra ver o que as pessoas falam sobre ele. eu sei que você me xingou aí, @João027. Olha só, tá vendo? Mas, Pedrinho, voltando à história, eu sou muito fã de Kaiju e eu gosto que ele volta com ação, já volta entregando perguntas pra que a gente quer a resposta e humor, né? Porque essa leveza de Kaiju, a gente tá tão acostumado com animes mais pesados. Óbvio que a maioria tem humor assim e tal, mas é diferente. Eu acho que é diferente do que a gente tá acostumado a ver. A gente tem um personagem que é tão. O próprio Ginarumi, né? O capitão da primeira divisão. Ele é pra ser um fodão, mas um cara é um puta do personagem escroto que é difícil de você ter respeito por ele. E você só ganha respeito quando você vê ele em ação, o que a gente já vê logo no primeiro episódio. A gente tem aí o Kaiju número 8 não conseguindo se transformar, né? Ele tá tendo aquele bloqueio, igual o Peter Parker tem de Sim, Homem-Aranha. sim. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele começa a apanhar, ele do Kaiju número 9, que retorna em dobro, porque aparecem dois deles nas Formigas Quimeras agora que aparece Kaiju. Já apareceram em Solo Leveling e agora elas estão também em Kaiju número 8. Eita, se você não viu, Juliana acabou de metralhar spoiler aqui em você. Mas vamos por parte. De tudo aqui. Ué, já saiu 2 episódios, amigo? De tudo isso aqui que ele falou, eu acho que a gente pode separar aqui em setores para fazer essas primeiras impressões. Porque uma coisa muito importante que você falou é o retorno de Kaiju gigante. O que isso significa para Kaiju Number 8 nesse momento da história? A gente estava acostumado ali em ter o Kafka e todo o time ali da terceira divisão enfrentando Kaijus médios ali, aqueles que, sei lá, são no máximo do tamanho de um prédio ali de 5, 6 andares, que obviamente são gigantes, né? Como o próprio nome já indica, são kaijus. Porém, eles ainda não são os maiores que a gente poderia ter visto nessa história até agora. Então, quando a gente tem aí essa mudança, porque a Shinomiya e o Kafka são transferidos temporariamente para a divisão número 1, a gente tem esse novo nível de ameaça aí para a humanidade. Então, como eu citei aqui, o primeiro Kaiju que aparece já é uma versão de Godzilla. E quando eu digo Godzilla, é tipo fisicamente e, claro, em tamanho. E a gente também já entende o novo nível de poder que a série está exigindo agora, né? Porque esse Godzilla, ele não é derrotado facilmente, obviamente, só que pro que a gente entende do poder de um Godzilla, sim. Porque precisa apenas ali daquele esquadrão número 1 e especialmente da força ali desse novo capitão para fazer o monstrão virar geleia. E a segunda coisa também muito importante aqui que o Zuli trouxe é esse retorno do Kafka ação, né, Zuli? O Kafka que depois do julgamento, né, que acontece, ele tem que se provar que ele pode fazer parte da força, né? Que ele não é um kaiju, porque ele perdeu o controle na hora de lutar com o general. Conseguiu se recuperar, e aí eles decidem o futuro que ele vai fazer parte da primeira divisão.
sob o comando do Gen para ver se... Exatamente, para ele conseguir se provar. E aí ele começa a ter esse problema, ele vai tentar... A hora que vai pro palco, ele tenta se transformar em Kaiju número 8 para ajudar, ele não consegue. E a gente não sabe muito bem ainda por quê. E acho que essa é uma questão interessante, porque a gente está acostumado a ele salvar o dia, dessa vez ele não consegue e fica meio que sendo um peso morto ali, porque as pessoas têm que salvar ele. Mas quem também, né, nunca deu uma falhada na hora H? Pois é. Que Acontece, atira a primeira acontece até com pedra. o Kaiju, amigo. Exato, Pra ele você ver. passou dos 30, fica comum. Agora, aí você vê a Shinomiya de volta com muito destaque, né? Os outros membros da divisão deles, da antiga, aparecem muito pouco, né, nesses 2 primeiros episódios. Ela volta, ela também passa a fazer parte da primeira divisão, porque ela é um dos destaques, né? Ela é a melhor junto com Kafka. Só mais um parênteses, ela voltou forte pra cacete, né? Voltou, né? Ela já tava, aquela espada, aquela arma dela já... Eu já acho tinha que na já primeira. é da primeira temporada, porém ela provavelmente aqui isso é um ponto interessante. Eles não mostram ainda a eu não lembro o termo, mas tipo aquele nível de conexão que eles têm com o traje, que é tipo de 0 a 100%. Sim. Eu tenho certeza que ela já tá num nível aí muito mais próximo de 100 do que tava na primeira temporada. E você tem o Gen, ele não leva ele muito a sério, ele não leva o Kafka muito a sério, fala, você tem que se provar, eu não quero que você seja certinho, eu não quero que você me trate com respeito, eu quero ver o seu poder e que você seja útil. Senão eu vou te matar e pegar a sua pele pra fazer uma roupa melhor pra mim. Porque é honesto, né? Uma proposta, se você não me ajudar, você tá fudido. Bom, não é como se o Kafka já não estivesse esperando por isso, né? Porque a gente termina a segunda temporada vendo ali essas várias etapas do julgamento que a sociedade fez para definir se o Kaiju seria útil para a defesa, né, dos seres humanos ou não. Então ele teve aquele conselho dos capitães, ele teve também depois um julgamento ali da alta cúpula e aquela prova final que ele lutou ali com o pai da Shinomiya e perdeu o controle, como o Zuli citou. Mas mesmo assim, ele conseguiu na última hora segurar aquela força Kaiju dentro dele, só que agora está enfrentando aí esse dilema tal qual aí, para quem é fã da Marvel, Bruce Banner enfrentou em Guerra Infinita. Então talvez, será que esse problema dele seja uma resposta do efeito Kaiju àquela negação que ele teve? Tipo, ele puxou o freio, então agora eu não vou mais. Pode ser. Eu acredito que seja alguma coisa envolvendo a confiança dele, né? Alguma coisa envolvendo a autoestima. Outra coisa que eu queria destacar é que, agora falando dos kaijus, a gente começa a perceber ataques mais organizados, né? Sim. Mais coordenados, que a gente já tinha visto acontecendo no final da primeira temporada, e eles seguem acontecendo aqui. Essas formigas que eu citei aqui, que eu dei spoiler pra você, perdão por isso, elas costumam aparecer só no subterrâneo, quando tem construção sobre o metrô, quando os humanos estão cavucando lá embaixo. Raramente, ou nunca, eles falam isso, nunca tinham vindo na superfície e eles vêm com, essas formigas aí, eles vêm pra superfície, começam a causar na cidade e elas são derrotadas, mas elas voltam, né? Uhum. Elas se regeneram, mudam de cor, voltam ainda mais fortes e sob o comando do Kaiju número 9, que está atrás do Kaiju número 8, para conseguir o poder dele, né? Então, tá funilando essa história para uma coisa um pouco mais objetiva, né? Não só sobre humanos contra monstros. O que torna ainda tudo mais interessante, até pra gente entender qual vai ser o papel do Kafka enquanto o Kaiju número 8 no meio dessa guerra, né? Sim, e esse Kaiju número 9, vale lembrar que os Kaiju só ganham numeração quando eles passam de um nível, acho que nível de perigo S, alguma coisa. E eles acabam recebendo esse número porque eles são únicos, né? Então meio que o Kaiju 8 só tem ele, não é igual outras espécies de Kaiju, como as formigas, que a gente tem vários espécimes. Então esse Kaiju número 9, diferentemente dos outros Kaijus desse mesmo nível, ele até agora não apresentou um poder destrutivo relevante, né? Por exemplo, a gente tem ali os Kaijus 1, 2 e 3, que parece que foram os primeiros a virarem armas aí para os caçadores de Kaiju, para esses esquadrões. E esses Kaijus, pelo que a gente sabe até agora, eles não tinham consciência, enquanto o Kaiju número 9 até fala. Então, acho que todo o poder dele é mais essa questão de reprodução igual um fungo mesmo. Então, tipo, o que ele toca, ele deve conseguir, sei lá, de alguma forma possuir ou zumbizar aquilo,
como ele fez com as formigas e outros kaijus também na temporada passada, e ele tem esse poder de inteligência. Então, às vezes eu penso se ele já é o principal inimigo ou se ainda tem alguém por trás desse kaiju número 9 e, claro, qual é o objetivo dele, né? Será que ele quer destruir a humanidade e fazer o mundo inteiro de kaijus? E se ele fizer isso, será que ele não vai querer zumbizar todos esses kaijus também? Porque eu acho que é o princípio do fungo, né? Ele cada vez mais quer se espalhar. Então eu acho que ele pode estar se sentindo ameaçado por não ter o mesmo poder destrutivo, mas enfim, eu tô divagando aqui, quem lê o mangá já deve estar falando, nossa, esse menino só fala merda, em vez de Tá ler o mangá, viajando, fica viajando. É. Mas eu acho que a gente teve um retorno excelente aí para a segunda temporada de Kaiju número 8. Digo aqui que foi uma das melhores estreias, conseguiu manter toda a essência que a gente teve na primeira temporada e subir bastante o sarrafo de uma maneira aí bem orgânica, né? Tem uma coisa que eu agora não lembro se foi uma info nova que eles deram ou se a gente já sabia desde a primeira temporada. Me corrija se eu estiver errado. O Gennaro Shinomiya, ele fala, né, que quando você usa uma roupa De de kaiju, você tira um pouco da sua Sim, expectativa sim. de vida. A gente já sabia disso? Eu acho que isso foi mencionado ali pelos cientistas quando ele foi enfrentar o Kafka. Mas eu também não acho que isso seja algo assim trivial, né? Que acontece com todo mundo. Eu acho que é mais para essas armas assim supremas, que é tipo o couro do kaiju tal, a presa do kaiju tal. O que eu entendo é que foi dos kaijus numerados, né? Então eu acho Que é assim. que sim. Porque se é uma informação que eles jogam agora, ou se eles já tinham informado isso antes, é porque em algum momento da história essa conta vai chegar. Vai Imagina chegar para assim. muita gente e eu fico pensando no Kafka, né? Porque ele não é que ele tá usando uma arma, o corpo dele, todas as células dele estão possuídas pelo genoma do kaiju, então... E outra coisa que eu quero muito saber, e você, claramente a gente não foi atrás do mangá, E então não não dá spoiler pra contem, gente. não comenta aqui. Não queremos spoiler nos comentários. Quando o bicho entra dele, logo no primeiro episódio, ele fala, finalmente te achei, finalmente te encontrei, um negócio assim. Então assim, por que o Kafka? Por que eles estavam atrás do Kafka? Por que aquele bicho? Né? Então são perguntas que eu quero muito saber a resposta, Pedro Henrique Ribeiro. Eu também quero, eu espero que essa segunda temporada conte tudo pra gente, Zuli. Mas e aí, você tá com expectativas pros próximos episódios? Estou com expectativas altíssimas, essa segunda temporada promete, mas a gente quer saber de você. Você gostou do Retorno de Kaiju número 8? Você está assistindo, está acompanhando? Fala aqui nos comentários se você gostou. Escreve quais animes você quer que a gente fale dessa temporada, porque a gente já falou de uma porrada, mas tem um monte de coisas estreando, né? Retornos, estreias, enfim. Não se esquece de assinar o canal, ativar o sininho e continuar acompanhando a gente aqui no Omelete Z. Esqueci de alguma coisa? Esqueceu só de dizer que a gente ama vocês. Olha só.